Oi, turma! Agora a nossa revisão é de geografia. Tanto de história e geografia não vai ter atividade para fazer, só mesmo o vídeo para assistir, tá? E depois vocês vão estudando as partes principais que a prof grifou. Então, a avaliação vai ser sobre o capítulo 1, Planeta Terra e sua superfície. Aqui nessa página tá falando das paisagens da Terra, então não tem muito o que tá estudando ali, tá? Aí nós vamos para outra página, que é os movimentos da Terra. Os principais movimentos da Terra são dois: rotação e translação. Então, quando falar de rotação, lembra que rotação vem de rodar em torno de si, para ficar fácil de vocês lembrarem, tá? Então, o movimento da Terra girando em torno de si mesmo, né, como um peão, é chamado de rotação. Aí vocês lembram, rotação vem de rodar em torno de si. Então, como ele vem de rodar em torno de si, é um movimento que não vai demorar muito. Por exemplo, se você vai rodar em torno de você, né? Rapidinho você faz isso. Aí agora, se você fosse dar uma volta rodando e dando a volta numa casa, vai demorar muito mais tempo. Então, o movimento de rotação da Terra, ele dura aproximadamente 24 horas. Aproximadamente 24 horas. Aí o movimento de translação, a Terra realiza, ela vai dando aquela volta em torno de si e ao mesmo tempo ao redor do Sol. Então esse movimento é chamado de translação. Então é um movimento, né, que vai durar muito mais do que o de rotação. Então ele dura cerca de 365 dias. E conforme a Terra se move ao redor do Sol, a maneira como a luz solar atinge as diferentes partes do planeta vai se alterando. Isso aí dá origem às estações do ano. Então, quais são as estações do ano? Primavera, verão, outono e inverno. E cada estação do ano dura, em média, 3 meses. Em média não, né? Dura 3 meses. A superfície da Terra. Então, é comum o planeta Terra ser representado como uma esfera perfeita, né? Mas, no entanto, a superfície terrestre apresenta muitas irregularidades, com áreas mais baixas e outras mais altas. Então, ela não é toda lisinha, né? Ela tem algumas irregularidades. Aqui tem uma ilustração, né? Que a gente observar a ilustração, que a maior parte da água que se acumula nas áreas mais baixas da superfície terrestre forma os mares e os oceanos. As representações do nosso planeta. Então, como que nós podemos estar representando o planeta Terra? Então, há diferentes maneiras de estar representando ele, né? Então, nós podemos estar representando por mapas, imagens de satélite, globo terrestre. O globo terrestre, que é esse aqui, tá vendo? Ó? Ele fala aqui de novo que o planeta Terra não tem a forma de uma esfera perfeita, pois sua superfície tem muitas irregularidades, tá? Entretanto, tem essa representação esférica da Terra, né, que é o globo terrestre. Então, vocês têm que lembrar que quando nós olhamos para o modelo de globo terrestre, nós não conseguimos ver toda a superfície terrestre. Nós só vimos a parte que está voltada para nós, ó, nesse vídeo mesmo. A gente só consegue ver essa parte aqui, ó, do planeta Terra. Para ver as outras partes, nós temos que girar o globo terrestre, tá, turma? Aí o planisfério e imagem de satélites. O planisfério ou mapa mundi, nós conseguimos ver, né, ele representa toda a superfície da Terra, tá vendo, ó? A gente consegue ver toda a superfície da Terra. E as imagens de satélite também são representações de toda a superfície da Terra, tá vendo? São representações planas. O que é uma representação plana? É como se fosse uma folha de sulfite de vocês, um caderno que é plano, reto. Então, o planisfério e mapa mundi são mapas que representam toda a superfície terrestre. Voltando no globo terrestre, a gente não consegue, o globo terrestre, você não consegue ver toda a superfície terrestre de uma única vez, você só vê a parte que está voltada para você. Aí a imagem de satélites, né, que são as representações planas da superfície terrestre. E como que são obtidas as imagens, né, dos satélites? Elas são obtidas por equipamentos instalados em satélites artificiais que orbitam a Terra. Então, essas imagens aqui, ó,
foram tiradas de satélites artificiais. Vamos falar um pouquinho de ilhas e continentes. Ilhas e continentes são porções de terras emersas rodeadas por águas. Só que existe uma diferença, né, entre elas. Então, quais são essas diferenças? As ilhas são porções de terras relativamente pequenas, enquanto os continentes são bem mais intensos. Então, você vai ter que saber que um tem porções de terras pequenas e outra tem porções de terras mais extensas. Então, a prof, quando estava, tinha alguns macetes para poder decorar, né? Não decorar, mas entender. Então, ilhas e continentes. Se você olhar na palavra ilha, a escrita dela é bem menor do que a palavra continente. Aí fica ilha, pequeno, continente, grande. Para poder entender, tá bom, turminha? E a divisão das terras emersas em continentes. Então, os continentes, eles são divididos politicamente considerando as características históricas e culturais do povo que ocupa as terras e organização desses povos em países. Então, de acordo com esse critério, todas as terras emersas, incluindo as ilhas, elas estão divididas em 6 continentes. Então, vocês têm que saber que são divididos em 6 continentes. Tá vendo aqui os continentes no mapa? Ó? Então, são 6. Quais são eles? América, África, Europa, Ásia, Oceania e Antártida ou Antártica, tá bom? Que são esses aqui, ó. Então, essa é a revisão de geografia. Estudem o vídeo, tá? Pode ver mais de uma vez, sem problema nenhum. Foque nas partes principais, tá, turminha? E até segunda-feira. Sexta, a prof vai estar enviando o gabarito de matemática e de português. Beijo, até mais.